Paulo, por seu Observatório das Candidaturas Femininas da Comissão de Direito Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo. Ato que tem como finalidade o acompanhamento das candidaturas femininas nas eleições municipais de 2020. Registramos e agradecemos as ilustres participações identificadas pelo cerimonial. Senhores diretores da OAB São Paulo, senhor presidente Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, senhor vice-presidente Dr. Ricardo Toledo Santos Filho, senhora secretária-geral adjunta doutora Margarete Cássia Lopes e senhora diretora tesoureira doutora Raquel Elita Alves Preto. Ainda pelos senhores diretores da Caixa de Ciências dos Advogados de São Paulo, temos a presença da doutora Raquel Tamacia, diretora daquela entidade, ainda a presença da senhora conselheira federal, doutora Alice Bianchim, que também é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB. Ainda a presença do Hélio Freitas de Carvalho Silveira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, doutora Maíra Caridone Requia Baiô, coordenadora do Observatório das Candidaturas Femininas da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, também secretária-geral daquela mesma comissão, doutora Paula Bayer Fernandes Martins da Costa, procuradora regional eleitoral substituta, representante o procurador regional eleitoral em São Paulo. Também a presença do doutor desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galícia, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, doutora Maria Cláudia Bedotti, juíza de substituta e presidente do Comitê de Participação Feminina e Diversidade no Ambiente Institucional do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, doutor Luiz Fernando Rodrigues Pinto Júnior, procurador de Justiça e secretário especial de Assuntos Eleitorais, representando neste ato o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Alexandre Rolo, conselheiro seccional e também presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutora Cláudia Patrícia de Luna Silva, presidente da Comissão da Mulher Advogada e conselheira seccional da OAB São Paulo, Dr. Zé Wellington Bezerra da Costa Neto, juiz assessor da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, doutora Miriam Ravanelli Scandacaran, conselheira seccional, também vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, senhoras procuradoras de Justiça, doutora Ana Laura Bandeira, doutora Vera Tarbetti, ainda a presença das subseções da OAB São Paulo, de Mirassol, doutor Marcos Galves, de Santa Isabel, doutor Wagner Lobo, de Bebedouro, doutor Leandro Contro, e de Teodoro Sampaio, doutora Cristiane Marquesi. Com a palavra, senhoras e senhores, para a abertura deste evento, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Bom dia a todas e todos. Quero, pedindo licença aos gestores de ordem, homens presentes, para me permitir cumprimentar a toda a advocacia do Estado de São Paulo, nas pessoas das nossas diretoras da OAB São Paulo, doutora Margarete de Cássia Lopes, secretária adjunta, e doutora Raquel Elita Preto, nossa tesoureira, e de igual maneira cumprimentar também toda a advocacia do Estado de São Paulo, nas pessoas da doutora Maíra Requia, nossa secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo e coordenadora do Observatório, que culminou neste acordo de cooperação, também cumprimentando a nossa presidente e vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, as conselheiras seccionais Cláudia Patrícia Luna e Miriam Ravanelli, e também cumprimentar toda a advocacia feminina na pessoa da querida professora Alice Bianchini, conselheira federal, representante da OAB São Paulo, junto ao Sistema Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. De igual maneira, quero também destacar a alegria de estarmos juntos neste evento, um evento que envolve não só a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, mas notadamente as autoridades e os atores responsáveis pela condução do sistema eleitoral no âmbito do Estado de São Paulo, um acordo de cooperação envolvendo
Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Procuradoria Regional Eleitoral, o Ministério Público Federal também em atuação no âmbito da Justiça Eleitoral. E, de igual maneira, registrando a presença do vice-presidente do TRE, Dr. Paulo Galizia, que também exerce a função de corregedor, e também do Dr. Luiz Fernando, procurador de Justiça, integrante do Ministério Público Estadual, ambos representando o presidente Sebastião Nuevo Campos e o Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo, mas eu quero me permitir cumprimentar as autoridades, os integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo e também do Tribunal Regional Eleitoral, né, nas pessoas da doutora Paula e da doutora Maria Cláudia, destacando que este evento não só caracteriza o compromisso de todas as nossas instituições com a qualidade, a abnegação, a força que as mulheres representam em todos os espaços que têm a oportunidade de atuar, mas também representa o simbolismo necessário para que todos nós possamos, sempre juntos, atuar de uma maneira proativa para fazer com que compreendamos que apenas através da união de esforços, com um trabalho absolutamente em consonância entre mulheres e homens, nós teremos condições de juntos construir uma sociedade cada vez mais justa, uma sociedade onde reconheçamos a importância de cada um dos grupos heterogêneos que a compõem. Ditas estas palavras e registrada a alegria da Ordem dos Advogados do Brasil de poder, neste momento, estar junto com essas importantes instituições que representam conquistas civilizatórias da nossa nação, desejando, portanto, bom dia a todos os que nos prestigiam com suas presenças nesta ocasião e augurando a proteção do Criador, declaro aberto os trabalhos desta cerimônia. Obrigado, Tocaio. Registramos a presença também do senhor presidente da Caixa de Ciências de Advogados de São Paulo, doutor Ricardo Vasques Davanzo, também a presença da doutora Clarissa Campos Bernardo, que é conselheira seccional e também vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Sejam todos bem-vindos a este evento. Com a palavra neste momento, doutora Cláudia Patrícia de Luna Silva, presidente da Comissão da Mulher Advogada e conselheira seccional da OAB São Paulo. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia ao nosso estimado presidente Caio Augusto Silva dos Santos, a todas as autoridades presentes. Eu quero dizer da alegria de poder, irmanada à Comissão de Direito Eleitoral, poder estar presente a esse acordo de cooperação que é histórico e que, com certeza, viabilizará o protagonismo das mulheres no espaço da política. Digo também que a ausência ou a subrepresentatividade de mulheres no espaço da política configura, de acordo com a Convenção Interamericana para prevenir, punir e eliminar todas as formas de violência contra a mulher, documento do qual o Brasil é signatário e que está no Sistema Interamericano Regional de Direitos Humanos, é considerada uma das formas de violação aos direitos das mulheres, essa ausência ou a subrepresentatividade delas nesse espaço. Então, dizer que o acordo celebrado no dia de hoje, com certeza, é uma forma de superar e de garantir mais e uma maior presença e representatividade das mulheres nesse espaço também. Quero saudar a nossa querida Comissão de Direito Eleitoral,
por essa iniciativa brilhante, onde nós, Comissão da Mulher Advogada, podemos nos somar a esse feito, a esse ato, e dizer que, enquanto presidente da Comissão da Mulher Advogada, destaco a grande relevância de termos mulheres protagonizando essa oportunidade de estar presentes nesses espaços. E, sobretudo, de dizer que essa representatividade e esse protagonismo, com certeza, tem início a partir da compreensão e dessa gestão também, que faz, através da condução do nosso presidente, Caio Augusto Silva dos Santos, que as mulheres possam ser protagonistas também dentro do sistema OAB. E, parafraseando também o nosso presidente, dizer que essa subrepresentatividade, que na realidade, ao ser superada, ao ser passo a passo conquistada e eliminada, fará com que nós tenhamos uma representatividade real de todos os grupos identitários, enquanto mulheres, todos os grupos nesse espaço que é predominantemente, historicamente, tão distante da realidade das mulheres. Que esse acordo possa ser o primeiro passo, dentre muitos, a garantir a superação dessas desigualdades e que possamos ter mais mulheres de todos os grupos, não é? Representando as diversidades que compõem os grupos diversos da nossa sociedade brasileira nesse espaço da política. Parabéns pela iniciativa e que possamos, a partir daqui, irmanados entre todas as autoridades presentes, buscarmos essa superação e, daí sim, termos mais mulheres presentes no espaço da política. Parabéns. Muito obrigado, doutora Cláudia. Com a palavra agora, senhoras e senhores, doutora Maíra Calidone Requia Baiô, coordenadora do Observatório das Candidaturas Femininas da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Bom dia a todos e a todas. É uma honra estar presente nesse lançamento. Cumprimento a todas as pessoas, em nome da doutora Raquel e da doutora Margarete, exímias dirigentes de ordem, grandes lideranças da advocacia paulista e que nos inspiram diariamente a continuar a transpor os desafios aí que às vezes surgem. Cumprimento todas as autoridades ainda em nome do presidente dessa seccional, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. É uma honra, presidente Caio, ser liderado por Vossa Excelência e estar mais uma vez ao seu lado em um evento que visa diminuir a desigualdade de gênero na política brasileira. Eu estava lembrando rapidamente, antes dessa reunião começar, que faz quase um ano que a gente começou a tratar do tema na audiência pública de reforma política e de lá para cá a Comissão de Direito Eleitoral não parou de trabalhar e vem se dedicando e se debruçando sobre essa temática. Eu queria trazer aqui a reflexão que, com quase 100 anos da conquista do direito feminino ao voto, as mulheres ainda não chegaram efetivamente nas esferas de poder político desse país. A gente tem uma legislação que prevê a política de cotas desde 1995, que passou por várias alterações, mas que nunca garantiu os pilares básicos de uma corrida eleitoral igualitária, e que sequer trata da violência política de gênero, e a participação feminina na política, nesse sentido, precisa começar a ser encarada sob a ótica de um direito fundamental a ser resguardado por todas as mulheres que queiram fazer uso dele e ingressar na vida pública. Eu acredito que valores e princípios como sororidade, direitos humanos, igualdade, fraternidade, ética, união devem pautar a busca efetiva pelo equilíbrio de gênero na política, com ferramentas de inserção concreta em prol das mulheres. A gente vive num país que, apesar da legislação de cotas, os índices de mulheres eleitas continuam sendo inexpressivos. O Brasil ocupa a posição vexatória no ranking mundial que mede a participação feminina na política. 25% das cidades brasileiras não tem uma mulher na vereança, de modo que é absolutamente importante que a gente trate do tema e que a sociedade brasileira
volte os olhos para esse problema que já vem de muito tempo, né? As mulheres ainda não conseguiram chegar, alcançar minimamente essas esferas de poder. Também acho que é importante registrar que quando a gente fala de mulheres na política, e se já é difícil elegermos mulheres brancas, é mais difícil ainda elegermos mulheres negras. E eu chamo a atenção, inclusive, para uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que fala que as candidaturas de mulheres negras são mais invisibilizadas ainda na disputa eleitoral. E acredito que esse acordo ele vem para fomentar e pautar, de fato, que política também é lugar de mulher. Se não fosse assim, a gente não estaria aí quase batendo a casa dos 50% de filiadas, de todo o cenário aí de filiados. Para pontuar também que num país como o nosso, que a gente vê índices de feminicídio alcançando níveis estratosféricos, a violência contra a mulher aumentando no período da pandemia, onde a cultura do estupro ainda é uma cultura contumaz, e as mulheres sofrem as mais diversas formas de violência e que esmagam diariamente o sonho de meninas e mulheres, é necessário que tenhamos representatividade também nas mesas de tomada de decisão do poder político desse país. E eu acho que é disso que se trata esse acordo. Garantir que as mulheres tenham real igualdade de oportunidades na corrida eleitoral. E como eu costumo dizer, não é necessário que só mulheres tratem desse tema ou dessa pauta. A igualdade, se tratando de um direito fundamental, é imperioso que a gente conte com o apoio masculino nessa caminhada. Eu digo que não é preciso ser mulher para estar ao lado de pautas como inclusão, respeito, diversidade, igualdade, pluralidade e antirracismo. E aproveitando que a doutora Alice Bianchini se faz presente e muito me honra com sua presença, eu queria dizer e registrar que esse acordo entabulado, pensado pela Comissão de Direito Eleitoral dessa seccional, à frente aí pelo Observatório de Candidaturas Femininas da OAB São Paulo, foi inspirado por uma frase que eu ouvi-la dizer em uma dessas lives, e ela tratava exatamente disso. Ela fala: o que não se mede, não se muda. E o presente termo prevê, portanto, a cooperação entre a OAB, o Ministério Público, a Procuradoria Regional Eleitoral, para o recebimento de denúncias de eventuais candidaturas laranja, ou de candidatas sem visibilidade, investimento, ou vítimas de violência política de gênero, discurso de ódio, com posterior encaminhamento às autoridades competentes, para que essas sim analisem a viabilidade de proposituras de demandas judiciais, contando ainda com a excelência da interveniência do COLEN do Tribunal Regional Eleitoral. Ao final, a gente apresentará um relatório, mas, doutora Alice, justamente porque é preciso que a gente meça a participação feminina nessas disputas eleitorais, e aí que a gente comece a analisar como que num país tão diverso como o nosso, e com as mulheres sendo a maior parte da população, e já a maior parte das eleitoras, por que elas ainda não se transformam em candidatas, em mulheres eleitas, né? Para que a gente, medindo, portanto, conforme a senhora já me ensinou, que a gente possa ter ferramentas de mudança dessa realidade. Bom, já estou me encaminhando para o final. Como eu acredito que nada a gente alcança fazendo sozinho, eu acho que é a conjunção de esforços, de tarefas, compartilhamento de ideais, valores éticos só que a gente consegue avançar com os nossos projetos. Eu quero deixar o meu agradecimento e registro pessoal de gratidão a toda a diretoria dessa seccional, nas pessoas do Dr. Caio e do Dr. Ricardo Toledo. Dr. Ricardo, agradeço imensamente pelo inegável apoio ao longo dessa trajetória, na minha recente participação na política de ordem, ao Dr. Hélio, que é um presidente da nossa Comissão de Direito Eleitoral, que além de ser extremamente competente, é generoso, uma grande liderança, a doutora Cláudia Luna, que é uma mulher que me inspira diariamente, tanto na vida profissional quanto na pessoal, mas quero registrar um agradecimento especial às minhas parceiras de observatório, a doutora Gabriela Araújo, a doutora Évora Cardoso e a doutora Carla Nicolini. Sem elas, esse acordo também não teria sido realizado. É uma conquista simbólica, esse acordo é uma conquista simbólica, mas muito significativa, importante para as mulheres, é a certeza que elas têm que a entidade que goza de maior confiabilidade da população brasileira e que cumpre sua função social de defesa da democracia e cidadania, acompanhará de maneira suprapartidária essas eleições, especialmente com os olhos voltados para a importância de termos mulheres na política. E a realização de projetos como esse mudam a vida de milhares de pessoas. É importante que se diga e se registre que países com maior igualdade de gênero são democracias mais fortes, estabelecidas, maduras e humanas.
Quero deixar meus parabéns a todos os signatários desse inédito acordo de cooperação, agradecer a todos vocês, que tenhamos hoje um ótimo dia. Doutora Maíra, muito obrigado. Registramos também a presença do senhor presidente da Associação de Campinas, doutor Daniel Blickstein. Com a palavra neste momento, doutor Hélio Freitas de Carvalho Silveira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Bem, bom dia a todos e todas. Muito obrigado pela presença, pela participação. Eu cumprimento a todas, especialmente. Já foi dito bastante pela doutora Cláudia Luna, pelo presidente Caio, pela doutora Maíra. Na verdade, aqui eu queria fazer um agradecimento a todos, na verdade. Eu queria agradecer ao presidente Caio Augusto pelo apoio à comissão, ao observatório, ao vice-presidente, nosso agora presidente dessa cerimônia, o vice-presidente Ricardo Toledo, também por todo apoio à comissão e ao observatório, a nossa diretora tesoureira, a doutora Raquel Elita Alves Preto, também participante da comissão, integrante da Comissão de Direito Eleitoral, que muito nos honra com a sua presença, a nossa vice-presidente, que foi juíza do TRE, doutora Clarissa Campos Bernardo, a doutora Maíra, o doutor Alexandre Rolo, eminente advogado eleitoralista, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, sempre apoiando a Comissão de Direito Eleitoral, uma participação sempre muito importante. Doutora Cláudia Luna, parceira, amiga, estamos sempre juntos aí nos projetos todos de desenvolvimento, da participação feminina no processo político e eleitoral. Também a doutora Miriam Ravanelli, sempre presente, a doutora Alice Berquim, muito obrigado pela presença. Quero agradecer especialmente ao doutor Valdir Sebastião, de Novo Campos Júnior, por todo apoio e colaboração, e também aqui a participação para o sucesso desse observatório, do observatório e do acordo de colaboração, ao desembargador Paulo Sérgio Brante de Carvalho Galícia, magistrado experiente, juiz eleitoral, desembargador eleitoral, corregedor do tribunal, que aqui é presente conosco. Muito obrigado, doutor Paulo. Quero agradecer especialmente também a doutora Paula Baggio Fernandes, que junto com o doutor Sérgio Medeiros prontamente aderiram a esse compromisso, a esse acordo. Há também o Ministério Público Estadual, destinatário final das denúncias que nós podemos levar, das irregularidades que nós podemos apontar, na presença do doutor Luiz Fernando Rodrigues Pinto Júnior, e também das promotoras de justiça, Ana Laura Bandeira Lins Lunardelli, doutora Vera Tabetti, que muito colaboraram para a realização desse evento. Enfim, gostaria de agradecer também servidores, funcionários, servidores do tribunal, servidores da Procuradoria, funcionários da OAB Seccional São Paulo, os demais, o presidente da Vanzo, especialmente o presidente da Vanzo, que também muito nos apoia, aos trabalhos da Comissão de Direito Eleitoral, do Observatório. Então, muito obrigado a todos pelo apoio nesse evento. A doutora Maíra já tratou, aqui é um termo de colaboração, um acordo que deriva muito da vontade das partes em aprimorar o sistema democrático brasileiro, o sistema democrático eleitoral, com a maior participação feminina no processo político e eleitoral. Ontem tivemos o anúncio do sucesso de 2 vacinas testadas e que está progredindo para o combate da Covid-19. E foi com alguma satisfação que eu assisti a televisão, via 2 médicas, 2 pesquisadoras comentando no telejornal da noite o sucesso da vacina, reportando os trabalhos de uma pesquisadora em Oxford. Então, quer dizer, as mulheres têm o protagonismo na cena científica, isso é muito bom, também na cena política. Foram mulheres que se destacam aí, especialmente no combate à pandemia, seja a premier alemã, Angela Merkel, seja da Nova Zelândia, Jacinta Ardern, seja a ministra de Portugal, Marta Temido. Então, demonstrando que as mulheres têm talvez melhores condições de serem gestoras do que nós, homens, né? Com muita dedicação, com muita dedicação ao esforço do combate à pandemia e tudo mais, né? Esse tema de colaboração, ele visa especialmente, com o apoio das subseções da Ordem do Estado de São Paulo, apoiar, colaborar com o Ministério Público, tanto da Procuradoria Regional Eleitoral, Ministério Público Federal, tanto como o Ministério Público Estadual, contando com a divulgação da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral
ela é uma justiça emprestada, uma justiça colaborativa, uma justiça cidadã, da cidadania. Ela depende do apoio de todos nós. E os advogados e advogadas querem colaborar cada vez mais para o aprimoramento democrático e o apoio ao tribunal. O objetivo também do acordo é inibir, é constranger qualquer tipo de prática que possa derivar aí da subrepresentação ou do disfarce ou das candidaturas laranjas que possam, tentativas que isso ocorram, tendo a OAB nas suas subseções espalhadas pelo Estado como um ponto de apoio em que a mulher possa ir lá fazer a sua denúncia e dizer nada corre bem ali. Os diretórios municipais, os partidos políticos ter o apoio da OAB. Queria cumprimentar também, me perdoe, doutora Maria Cláudia Bedotti, pela sua presença aqui, a sua participação, a sua difícil tarefa, a sua importante tarefa no âmbito do Tribunal Eleitoral. É uma honra com a sua presença também nessa cerimônia. E agradecer a todos que aqui compareceram, reiterando todas as palavras ditas pela doutora Maíra, que é a coordenadora desse projeto. Muito obrigado a todos e todas e excelente dia. Muito obrigado pela colaboração e vamos ao trabalho, que é isso que importa. Muito obrigado. Nós agradecemos, doutor Hélio. Com a palavra agora, a doutora Paula Bayer Fernandes Martins da Costa, Procuradora Regional Eleitoral Substituta, representando este ato, o senhor Procurador Regional Eleitoral em São Paulo. Bom dia a todas e todos. Estou muito contente de estar nessa casa, na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Cumprimento a todas e todos, o Hélio, Maíra, Alice Bianchini, Galícia, temos trabalhado juntos, Ana Laura, minha colega, o Ministério Público, aqui na Justiça Eleitoral, o Ministério Público é um só, não é o Ministério Público Federal nem o Ministério Público Estadual, é só o Ministério Público Eleitoral. Estamos juntos na Justiça Eleitoral, que tem esse caráter especial na Justiça Eleitoral, né? Um tipo especial. Estamos todos juntos aqui nesse judiciário que é um só. Então, foi muito feliz essa ideia desse acordo, porque o Ministério Público, no ano passado, a Procuradoria Eleitoral ajuizou uma série de ações de impugnação de mandato por fraudes eleitorais, por candidaturas laranjas, femininas e tudo. E são ações muito sofridas, né? Inclusive para as mulheres que se candidataram, porque elas, que são mulheres, ou porque foram usadas pelos partidos, pelos homens, para o preenchimento de cotas, ou por causa do fundo partidário, acabaram usando uma verba para... usaram verba para ajudar o partido e tudo, para ajudar candidaturas masculinas, né? Acaba sendo sofrido para elas também. Então, as próprias mulheres são usadas para as candidaturas. Então, elas acabam sofrendo também e acabam sendo sujeitos passivos de ações também. Então, as mulheres são vítimas, mas acabam sendo réis também, né? Então, são ações que não terminaram ainda e são ações doloridas para elas. Então, nesse ponto, esse acordo é um acordo que é simbólico, mas não é só simbólico, é um acordo importante porque ele atua antes da fraude acontecer, ele é um acordo preventivo, né? É um acordo que evita que essas fraudes aconteçam e ele acaba orientando e ajudando para que as mulheres acabem se conscientizando de que isso não pode acontecer. Quando elas entram na política, elas têm que entrar na política de verdade mesmo, elas não podem ser usadas, elas entram, não é para colaborar, não é para ajudar uma candidatura masculina, mas elas entram porque elas querem participar da política e porque é importante e porque elas gostam da política, porque não é problema nenhum a mulher gostar de fazer política, né? Esse que é uma questão importante. No TSE, na página do Tribunal Superior Eleitoral, agora está uma publicação importante da Guia Acessível para a Candidatura de Mulheres, né, lançada pela ONG Visibilidade Feminina.
E uma publicação agora de maio, que é útil, que orienta a candidatura feminina e que eu acho que vai ser bem útil para as futuras candidaturas, né? E todas essas iniciativas que nós estamos adotando agora, que a Ordem está adotando e que, no fim, o Ministério Público vai acompanhar e vai evitar uma postura repressiva depois, né? Todas essas iniciativas, elas vão impedir até que sejam cassadas as coligações, como aconteceu no TSE agora, no caso em Valência do Piauí, depois em Cafelândia também, que foram cassadas as coligações. Então, toda uma coligação foi cassada por causa dessas candidaturas fraudulentas. Então, todo esse nosso trabalho aqui de prevenção é importante para que o trabalho da política não seja todo destruído, né? O trabalho não só das candidaturas femininas, como das candidaturas masculinas também, né? Então, é todo um trabalho da política, de uma política que seja uma política positiva, não uma política de aproveitamento, uma política que seja construtiva para o país como um todo, masculina e feminina, porque a gente não está querendo só uma política feminina e valorizar. Toda a política é importante, a masculina e a feminina, né? Porque o mundo até hoje tem sido... É um discurso masculino que predomina, que tem predominado em todas, não só na política, mas na literatura, em todos os lugares, na imprensa e tudo, mas isso tem mudado e é isso que a gente está querendo fazer. E a vida política mostra que há alguns exemplos de mulheres na política brasileira. Na política já foi lembrada aqui a Angela Merkel, por exemplo, né, que é uma política que tem mostrado, tem um trabalho maravilhoso aqui nessa crise agora da pandemia, ela tem mostrado uma força extraordinária, né? Mas no Brasil mesmo nós temos políticas sensacionais que tiveram votações muito expressivas, né? Como, por exemplo, nos grupos de indígenas, a Noêmia Wapchana, por exemplo, que conseguiu ser eleita deputada federal por Roraima, por exemplo, com uma expressiva votação. A Marielle Franco, que infelizmente não terminou o mandato, que foi assassinada, mas foi a 5ª maior vereadora votada no Rio de Janeiro, e a Janaína Pascoal, que foi também aqui a deputada estadual votada. Estamos pegando aqui cada uma numa esfera, e independentemente de posição política, são mulheres que alcançaram votações políticas por méritos próprios e por suas... sem precisar de candidatura laranja, ou então por suas próprias posições, né? Então, esse trabalho é muito importante. O Ministério Público Eleitoral, a Procuradoria, o Ministério Público vai fazer o seu trabalho como tem sido feito. Esperamos não precisar mover ações de impugnação de mandato como as que foram promovidas. Esperamos que esse trabalho seja feito de uma maneira de acompanhamento para que essas ações não precisem ser movidas e que as mulheres entrem na política porque gostam da política, porque queiram fazer política e trabalhem para que a política seja feita e para que o mundo seja melhor realmente. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Paula. Com a palavra neste momento, senhoras e senhores, senhor Procurador de Justiça, doutor Luiz Fernando Rodrigues Pinto Júnior, secretário especial de Assuntos Eleitorais, representante chato, o senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Obrigado. Bom dia, mais uma vez. Enorme satisfação, então, cumprimento os presentes e eu faço na pessoa do presidente da nossa anfitriã, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seção de São Paulo, doutor Caio Augusto da Silva dos Santos. Deu uma saidinha, mas retorna, né? Em nome de quem eu saí de todos os demais presentes aqui hoje.
Em tempos de recolhimento social, em que as eleições municipais se avizinham, é de salutar importância a celebração de um acordo de cooperação envolvendo a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, pelo seu presidente Torcaio Augusto Silva dos Santos, Procuradoria Regional Eleitoral, por seu Procurador Regional Eleitoral, Dr. Sérgio Monteiro Medeiros, hoje representado aqui pela doutora Paula Bagero Fernandes Martins da Costa, Procuradora Regional Eleitoral Substituta, e o Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Mário Luiz Sarrubo, nesse ato por mim representado. E com a interveniência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, através de seu presidente, Dr. Valdir Sebastião de Noivo Campos Júnior, hoje representado pelo meu amigo Dr. Paulo Sérgio Brandi Carvalho Galizia, para garantir a regularidade das candidaturas femininas nas eleições municipais 2020. As mulheres representam mais de 50% da população brasileira e ocupam apenas cerca de 15% dos cargos políticos. É um número muito discrepante. Não se discute que nas eleições gerais de 2018 houve um acréscimo positivo em relação às eleições de 2014. Eis que passamos a contar com 77 deputadas federais, um aumento de 50%, e um total de 513 cadeiras. E com 161 deputadas estaduais, um aumento de 35% em um total de 1.059 cargos. Mesmo assim, a subrepresentação feminina persiste. Em relação às eleições municipais de 2016, dos 645 municípios paulistas, menos de 10% elegeram prefeitas. O percentual de vereadoras eleitas girou em torno de 8%. Não é sem razão que, como disse a doutora Maíra, no ranking da União Internacional Parlamentar integrado por 193 países, o Brasil ocupa a 132ª posição, ficando atrás de países como o Irã e o Afeganistão. É inadmissível e lamentável. Precisamos mudar esse quadro. Dada a importância da necessidade do aumento da representatividade feminina na política, na medida em que a democracia só é verdadeira, quando dela participam de maneira eficaz todos os segmentos da sociedade, que inclui homens e mulheres, sem falar que, em um congresso predominantemente masculino, as pautas que guardam relação com o direito das mulheres são colocadas em segundo plano. Minha assessoria eleitoral é composta apenas por mulheres, e o reclamo é intenso nesse tópico e permanente, e não posso lhes tirar a razão. Vamos recordar que as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto somente em 1932, através do decreto 21.076, embora pudesse ter sido diferente, porque em 1º de janeiro de 1891, 31 constituintes assinaram uma emenda ao projeto de Constituição conferindo o direito de voto à mulher. Emenda essa, entretanto, que foi rejeitada. Uma vez conquistado o direito ao voto, seguiram intensas buscas de espaço por igualdade. Assim, em mais uma conquista, desde as eleições municipais de 2016, passou a ser possível a fiscalização do lançamento de candidaturas de gênero fraudulentas. E aqui eu lembro um trecho da ementa de um acórdão no recurso eleitoral 24342, em que o finalzinho da ementa diz: ainda que os partidos políticos possuam autonomia para escolher seus candidatos e estabelecer quais candidaturas merecem maior apoio ou destaque na propaganda eleitoral, é necessário que sejam assegurados nos termos da lei e dos critérios definidos pelos partidos políticos os recursos financeiros e meios para as candidaturas de cada gênero sejam efetivas, não traduzam mero estado de aparências. Com relação às eleições de 2016, temos números que chamam a atenção. Mais de 200 candidatas prestaram declaração só na Promotoria de Justiça Eleitoral da primeira zona eleitoral da cidade de São Paulo. No estado de São Paulo foram instaurados 149 procedimentos preparatórios eleitorais e propostas 45 ações de investigação judicial eleitoral e 13 ações de impugnação de mandato eletivo no combate à fraude e à cota de gênero. Nas eleições de 2018, o Ministério Público do Estado de São Paulo cedeu à promotora de justiça Vera Lúcia de Camargo Braga Taperti, que aqui nos ouve, a pedido do então Procurador Regional Eleitoral Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, para auxiliar exclusivamente na fiscalização das irregularidades de candidaturas femininas, quando então várias candidatas mulheres foram ouvidas e denunciaram abusos e irregularidades cometidos por partidos políticos, tendo sido tomadas devidas providências com interposição do ato eletivo. Ainda nas eleições de 2018, todas as candidatas, deputadas federais e estaduais, foram mapeadas em planilha para que fosse elaborada uma análise dos respectivos perfis. Isso possibilitou a identificação das prováveis candidaturas laranjas, como são chamadas, que são aquelas em que as candidatas apenas emprestam seus nomes aos partidos políticos, sem ter a menor pretensão de disputar efetivamente as eleições.
Identificou-se também uma nova modalidade de candidaturas laranjas, que são as chamadas candidatas iludidas, aquelas que desejam realmente concorrer ao pleito eleitoral, foram regimentadas pelos partidos políticos, mas com a falsa promessa de que receberiam apoio e estrutura necessária para a campanha, porque assim que seus registros de candidatura foram deferidos, foram largadas à própria sorte pelos partidos políticos que lhes fecharam as portas. Nesse perfil constou profissão, gênero, idade, participação anterior nas eleições, votos recebidos, receitas para a campanha, despesas efetuadas, realização de propaganda em rede social e grau de intensidade da propaganda. Com a compilação desses dados, foi possível um melhor controle sobre as contas por elas prestadas, maiormente porque a partir das eleições de 2018, as candidatas passaram a receber 30% de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, exigindo assim maior atenção para que esses recursos não fossem desviados em prol das candidaturas masculinas. Nas eleições municipais de 2020, a atuação do Ministério Público não será diferente das anteriores. Posso garantir que os promotores de justiça que atuam na área eleitoral farão uma fiscalização rígida para combater o lançamento das candidaturas fraudulentas. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Luiz Sarrubo, está empenhado em fortalecer o setor eleitoral do Ministério Público do nosso querido Estado, tanto que elevou o setor à categoria de Secretaria Especial vinculada diretamente ao seu gabinete. Assim, tive a honra de receber o convite para assumir o posto de secretário, tendo de imediato aceitado o desafio, porém não sem antes acolher em minha equipe as promotoras de justiça Ana Laura Bandeira Lins Lunardelli e Vera Lúcia de Camargo Braga Taberti, cujo incansável trabalho permite que os promotores de justiça eleitorais de todo o território bandeirante possam bem desempenhar suas funções na atividade fim, contando sempre para o sucesso dos desafios com a parceria da Procuradoria Regional Eleitoral. Como disse a doutora Paula, nessa hora somos um só. O Ministério Público é mais do que nunca uno. A celebração do presente acordo de cooperação, tendo por finalidade o acompanhamento das candidaturas femininas nas eleições municipais de 2020, certamente se apresenta como mais uma importante ferramenta para o cumprimento da legislação eleitoral e, consequentemente, para o aumento da representatividade feminina no ambiente político. Uma sociedade só evolui quando consegue, na constante luta de suas diferenças, encontrar pontos de equilíbrio e de consenso, trazendo para o seio das normas e de sua plena execução o respeito a todos os cidadãos que compõem o cenário. A nós, operadores do direito, incumbe oferecer o que temos de melhor para que o respeito aconteça no mundo real. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Com a palavra agora, senhoras e senhores, excelentíssima senhora juíza substituta, doutora Maria Cláudia Bedotti, presidente do Comitê de Participação Feminina e Diversidade no Ambiente Institucional do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Bom dia a todas e todos. Eu inicialmente peço vênia para cumprimentar a todos os presentes, advogados e advogadas, as pessoas do Dr. Hélio Silveira, do Dr. Ricardo Toledo e da doutora Maíra Baiô, que muito me honraram com o convite para estar presente nesse evento. Cumprimento também o Ministério Público nas pessoas da doutora Paula Bager e do Dr. Luiz Fernando Rodrigues Pintos Júnior, e finalmente cumprimento o meu colega, Dr. Paulo Sérgio Brandi Carvalho Galizia. Como disse, foi com grande entusiasmo que eu recebi o convite para participar desse evento, que marca o lançamento das bases de um acordo de cooperação entre a OAB, a Procuradoria Regional Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e com a interveniência do Tribunal Regional Eleitoral por sua corte e zonas eleitorais, com o objetivo de acompanhar de forma suprapartidária as candidaturas femininas nas eleições municipais de 2020. Sou juíza, como já foi anunciada, a única juíza mulher do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e nessa qualidade eu presido os trabalhos do Comitê de Participação Feminina, no âmbito do qual temos discutido com bastante ênfase a importância da participação feminina, não apenas no ambiente institucional, mas também nos espaços de poder e de tomada de decisão. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito da importância das cotas de gênero no processo eleitoral. O argumento que se utiliza no sentido de que as cotas seriam um contraponto da meritocracia é um argumento que está na contramão do que pensa o mundo. A histórica exclusão das mulheres das esferas do poder e da tomada de decisão, produto de uma estrutura patriarcal do poder, ela já foi abordada e discutida em diversos tratados e conferências internacionais e tem fundamentado as lutas pela garantia dos direitos políticos, como os direitos de votar e de se eleger.
A subrepresentação feminina, ela é uma realidade mundial, mas que afeta sobremaneira o caráter pluralista e inclusivo que as democracias almejam, na medida em que mina as possibilidades de uma representação substantiva das mulheres e de seus interesses. É verdade que a consciência de gênero ela não é própria das mulheres e ela não se adquire de um dia para o outro, mas a gente não pode perder de vista da importância do lugar da fala, do poder, as esferas, as mulheres só são melhores representadas por aquelas que efetivamente ocupam o seu lugar. Homens também podem ter consciência de gênero, mas em nós essa consciência é inata, nasce conosco. A subrepresentação política das mulheres ainda é uma realidade mundial e, como disse a doutora Maíra, nós ocupamos uma posição vexatória no ranking de representação mundial. O Brasil, no indicador de janeiro desse ano, foi verificado que ocupa a 140ª posição entre 193 países monitorados pela União Interparlamentar, um órgão ligado à ONU. Uma posição bastante desconfortável, porque estamos atrás de países que tradicionalmente renegam direitos das mulheres, como a Arábia Saudita, além de ostentar o pior indicativo na América do Sul. Além das razões sociais, econômicas e culturais que explicam essa realidade, existem obstáculos no processo eleitoral que impedem a participação plena e igualitária das mulheres candidatas e reduzem as suas chances de serem eleitas. É importante assinalar que a lei das eleições ela não previu uma cota feminina, ela simplesmente previu uma cota de gênero. E apesar disso, apesar da lei já estar aí com essa cota desde 1997, portanto há 23 anos, ainda não conseguimos ultrapassar o plano abstrato das normas e tornar efetiva a participação das mulheres nas esferas do poder político. Daí a importância de eventos como esse. Como disse a doutora Maíra, citando a doutora Alice, o que não se mede não se mensura. Identificar esses obstáculos estruturais que existem ao longo do processo eleitoral, reconhecer esses preconceitos e desigualdades e propor ações afirmativas para eliminá-los, vai ser a única maneira da gente avançar na obtenção de condições iguais para as mulheres nos processos eleitorais, promovendo as suas candidaturas e ampliando assim as margens da representação democrática. Por isso que ações afirmativas são imprescindíveis para assegurar a efetiva participação das mulheres nas esferas de poder, nos ambientes institucionais, e daí a importância de eventos como esse. Motivo pelo qual eu finalizo essas breves palavras, rendendo novamente minhas homenagens à iniciativa da OAB e de todos os atores envolvidos. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Com a palavra agora, senhoras e senhores, o excelentíssimo senhor desembargador Paulo Sérgio Brant Carvalho Galizia, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Bom dia a todos. Para mim, para o Tribunal Regional Eleitoral, é um grande prazer participar não só dessa cerimônia, como participar do acordo. Eu cumprimento o presidente da OAB, na pessoa do seu vice-presidente, doutor Hélio, cumprimento da doutora Maíra, doutor Luiz Fernando, meu antigo colega, doutora Paula, colega de faculdade, doutora Maria Cláudia, todos os advogados, todos os telepresentes, doutor Zé Wellington. E a minha fala será muito curta, até porque tudo aqui já foi dito a respeito da importância desse acordo, dessa iniciativa da OAB, que eu entendi muito importante para a gente passar da existência da lei formal para buscar uma representatividade substancial. Como a doutora Maria Cláudia disse, essa lei já existe há 23 anos e ela não tem sido efetiva. Não tem sido efetiva porque está faltando algo que esse acordo poderá trazer, que é o caráter educativo e o caráter preventivo. E esse caráter educativo deve ser voltado para os próprios homens que dirigem a maioria dos partidos políticos, para eles entenderem a necessidade da participação feminina, não apenas em questão numérica, mas de participação nas decisões partidárias, na composição decisória desses partidos políticos, e só assim nós vamos superar essa fase para levar, de fato, a uma representatividade efetiva. Nós temos
como a doutora Paula disse, algumas mulheres que se destacam, mas isso não leva a uma representatividade efetiva. Eu até faço aqui um paradigma com alguns esportes. Nós temos aqui no Brasil o Guga, por exemplo, no tênis. É uma pessoa que chegou ao ápice muito, mas não trouxe o esporte como nós temos que fazer esse trabalho, e nesse aspecto essa cerimônia é importantíssima, para que a gente leve a prevenção, a educação, e com isso nós vamos evitar, como disse o Dr. Luiz Fernando, novos conflitos, novas ações, e essa fiscalização é importante. Eu acho que é um passo inicial e forte para o efetivo cumprimento da lei, e, por certo, isso trará uma representatividade substancial. Então, eu acho que é um prazer do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral, é uma honra nós sermos também signatários dessa iniciativa, e eu tenho certeza que ela produzirá frutos, porque ela ocorrerá paulatinamente ao período eleitoral e não repressivamente. E isso eu acho que é fundamental. Às vezes um acordo inicia como se fosse algo ingênuo, que não vai dar resultado, mas eu tenho certeza que dará, como outros acordos antigamente que foram feitos, por exemplo, da Cidade Limpa. Ninguém imaginava que a gente conseguisse fazer eleições com as ruas mais limpas do que há 10, 20 anos atrás, e no fim isso acabou conscientizando a população e todos, e a situação melhorou. Então, estão de parabéns todos aqueles que estão diretamente envolvidos nessa iniciativa, que conta com o nosso apoio irrestrito do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, na pessoa do senhor presidente, Valdir Nuevo Campos, que não pôde estar presente, mas eu aqui falo em nome do tribunal e em nome pessoal, favoravelmente e com entusiasmo em relação a essa iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Brantes. Com a palavra agora, senhoras e senhores, doutor Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Quem dera pudesse, a dor que entristece, fazer compreender os fracos de alma, sem paz e sem calma, ajudasse a ver. Existem muitos fracos de alma, sem paz e sem calma, que não conseguem ver, que não conseguem enxergar a importância da participação feminina na política. Portanto, eu gostaria, em breves palavras, depois de várias falas que já discutiram, já realmente debateram aí questões importantíssimas, tão somente trazer à reflexão um elemento. Será que nós, num breve tempo, não precisaremos mais discutir esta questão? Quem dera, por isso que eu escolhi essa música, quem dera pudesse, né, que em breve nós possamos não estar mais discutindo estas questões. E eu tenho certeza que, se depender do presidente Caio Augusto Silva dos Santos, do Ricardo Toledo, do Aislan, se depender do nosso presidente da Comissão de Direito Eleitoral, doutor Hélio, nosso também especialista na área, doutor Alexandre Rolo, eu tenho certeza que, se depender da OAB de São Paulo, isso não precisará ser discutido em breve. E eu tenho certeza que este lançamento, essa iniciativa, que é louvável, ela é mais um ponto de partida para chegar a esse estágio. Porque, queira ou não queira, a atual diretoria da OAB tem nos seus quadros de 5 diretores, 2 valorosas mulheres. E eu saúdo as nossas diretoras da OAB aqui, a Margarete de Cássia Lopes e a Raquel Preto. Na CAASP, dos 10 diretores, nós temos 5 mulheres. E eu saúdo todas as nossas mulheres diretoras da CAASP, a Aline, a Paula, a Raquel, a Thaís e a Andréia. A maior representação no Conselho Seccional de toda a história, maior representação feminina. E eu saúdo aqui, na pessoa das nossas 2 presidentes, presidente e vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, Cláudia Luna e Miriam Ravanelli, a maior representação
também no Conselho Federal, Daniela Libório e Alice Bianchini, as duas que eu saúdo. Portanto, parabéns à OAB de São Paulo, parabéns ao Tribunal Regional Eleitoral e à Procuradoria Regional Eleitoral por este acordo celebrado, que eu tenho certeza tem o caráter, sim, como foi mencionado agora por Sua Excelência, o doutor Paulo Sérgio, tem o caráter inibitório, serve de exemplo, sim. Com certeza vai ecoar por todo o estado de São Paulo, vai ecoar por todo o Brasil, que estarão sendo fiscalizados e fiscalizadas com relação a qualquer manobra que possa existir. Portanto, saúdo a doutora Maria Cláudia, parabenizo a Maíra Reck aí por esta brilhante iniciativa, por trabalhar em prol deste acordo, desse projeto. Saúdo também a doutora Ana Laura, a doutora Vera Lúcia e o doutor José Wellington, e que estejamos no estado de evolução. Me preocupa, às vezes, uma revolução. A gente quer do dia para a noite já chegar ao ponto. Não, vamos evoluindo e estamos evoluindo muito para que isso para que nós cheguemos a este momento que não precisemos mais discutir cota, que seja algo natural. Como ocorreu quando eu presidi a OAB de São Bernardo, dos 5 diretores, 3 eram mulheres, independente de cota, não por cota, mas por sabedoria, por inteligência, porque é o importante nós estarmos do lado das mulheres, que nós sabemos que elas são brilhantes. Portanto, finalizando com o final dessa música que diz: a vida é bela, só nos resta viver, as mulheres são belas, só nos resta deixar vivê-las, só nos resta deixar as mulheres participarem efetivamente da política. Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos. Registramos também as ilustres presenças do Rodrigo Fachin de Medeiros, presidente da subseção José Bonifácio, doutora Ana Luísa Correia de Castro, presidente da subseção de Barueri, e doutora Simone Henrique, conselheira seccional. E com a palavra neste momento, senhoras e senhores, doutor Ricardo Toledo Santos Filho, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Obrigado, Denis. Bom dia a todos, bom dia a todas. Para nós é uma honra testemunhar este momento. É um momento em que essa iniciativa, que parte especialmente da Comissão Eleitoral da OAB, tenho certeza que renderá muitos frutos, porque esse trabalho que a comissão tem feito no decorrer já deste ano, metade do mandato, 1 ano e meio, tem sido uma referência para todos nós. Então, é uma saudação muito especial à querida Maíra, que está capitaneando este projeto do Observatório, ao nosso querido presidente Hélio, a Clarissa Bernard, nossa vice-presidente. Preciso fazer esse registro também, reiterando a Maíra, mas todas as que participaram de uma forma muito efusiva e muito intensa na a celebração do convênio aqui da Ordem, que também é a querida Gabriela Araújo, a Carla Nicolini também, a Évora Cardoso. Tenho certeza de que a nossa iniciativa de todas as subseções, as 243 subseções espalhadas por este Estado, farão, sem dúvida nenhuma, uma parceria muito concreta com o Ministério Público Eleitoral. E, nesta oportunidade, saúdo a doutora Paula Bager Fernandes, o Ministério Público. Quero saudar as pessoas das mulheres aqui presentes, a doutora Paula Bager, a Vera Lúcia Taberti, a Ana Laura Bandeira, a todos aqui que também têm esse compromisso, que é um compromisso dessas instituições e que, historicamente, vem combatendo toda forma de discriminação, de diferença de gênero, de ausência de oportunidades, ausência de igualdade de condições. A gente tem falado muito sobre democracia, e democracia, num momento como esse, passa necessariamente pela participação de todos, nem menos, nem mais. Porque em algumas situações a gente parece ter a convicção de que algumas pessoas se acham além
do que as outras, superiores às outras. Mas este é uma outra abordagem. O que nós buscamos aqui é que, com a certeza de que a ordem, o Davanzo já disse aqui, saúdo o Davanzo, saúdo a Caixa, saúdo as nossas diretoras, a Margarete Cássia Lopes, a Raquel Preto também, fazem um compromisso que, neste período que nós estamos à frente da ordem, a gente tem testemunhado esta evolução da igualdade mesmo e da equiparação, em que as mulheres vêm de uma forma bastante ampla, tomando os espaços na nossa casa. Então, eu faço aqui um brevíssimo paralelo. Há 10 anos, na última década, para a gente perceber a presença da representatividade feminina na nossa casa. E hoje, a diferença é gritante. Como já bem disse o Davanzo, nós temos metade das diretoras da Caixa. No Conselho Federal também a maior representatividade no Conselho, mas nós temos também, não podemos esquecer, o maior número de mulheres presidentes de subseções do Estado. E no ano passado, nós fechamos com 114 comissões, sendo que a maioria delas presididas por mulheres. Mais mulheres presidentes de comissões do que homens, mostrando que este espaço tem sido ocupado e esta parceria culminada com a participação do Tribunal Eleitoral, da Justiça Eleitoral, e saúdo a Justiça Eleitoral na pessoa da doutora Maria Cláudia Bedotti. Tenho certeza de que nós faremos um trabalho exitoso e, no final, esse relatório, que será feito pela Comissão de Direito Eleitoral, em conjunto com a Comissão da Mulher, saudando a querida Cláudia Luna e a Miriam Ravanelli, as nossas referências, contribuirão sobremaneira para o aprimoramento do sistema de justiça, mas, sobretudo, o aprimoramento do sistema eleitoral. Esta é mais uma forma de combate a essa discriminação, é uma forma de violência. Foi dito aqui, inspirada na querida professora Alice Bianchini, e foi citado os índices de feminicídio pela Maíra, que também esta forma é um ato atentatório à mulher, mais uma vez utilizada como laranja, como instrumentos de fraude praticadas pelo gênero masculino. Então, tenho certeza de que os frutos serão muitos. Este canal direto e aberto de comunicação contará, sim, com o apoio da advocacia, dos 400 mil advogados e advogadas deste Estado que se dedicam a esta questão de cidadania e que certamente terá espaço em todo o Estado, em todas as localidades, numa aproximação com o Ministério Público nesse tema de cooperação, que é uma referência, um marco histórico, e tenho certeza que será um divisor de águas para o combate a esse tipo de conduta absolutamente reprovável, sempre pensando na igualdade efetiva de gênero e de oportunidades a todos. Um país que se pretenda democrático, na legítima acepção do termo, precisa ter este compromisso, este engajamento de todos nós, para que todos, sem exceção, estejam no mesmo patamar e tenham as mesmas condições de disputa e de ocupação de espaço. Parabéns a todos e muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo. E convidamos agora, senhoras e senhores, o doutor Ricardo Toledo Santos Filho a firmar simbolicamente o acordo de cooperação entre a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo. Ato que tem como finalidade o acompanhamento das candidaturas femininas nas eleições municipais de 2020. E evidenciamos que este documento, emitido em 4 vias, será encaminhado aos demais signatários para que esses possam também firmar esse acordo de cooperação. Bem, senhoras e senhores, acordo de cooperação inicialmente firmado, anunciamos o encerramento deste evento. A todos um ótimo dia, obrigado pela participação e prestígio. Bom dia, abraço a todos. Zé Wellington, abraço para você. Bom dia, obrigado a todos pela participação, muito obrigado.
Obrigada. Bom dia, parabéns pelo evento, viu? Bom Um dia. abraço, doutor Luiz Fernando. Prazer em vê-lo. Parabéns. A todos. Parabéns à nossa Comissão de Direito Eleitoral. Isso aí. Logo, tchau, tchau. Parabéns. Agora trabalhamos. Agora é trabalhar, exatamente. Agora é trabalhar. O trabalho, fiscalizar bem essas eleições para que a gente corra bem. Abraços a todos você, aí. querida, muito bom vê-la. Não queremos ação lá em 2018, hein? Fiscalização. Fiscalização, isso mesmo. Parabéns, Parabéns, Maíra. doutora Maria Cláudia, meu Deus, Parabéns posso a falar. todos. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Bom dia. Cláudia, tchau, tchau, Paula, tchau.